João 14, versos 2 e 3. Verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele continua. Vou preparar-lhes lugar. Veja que Jesus está falando com os discípulos da terra. Ele estava na terra. E ele vai dizer, vou preparar-lhes lugar. Ou seja, Jesus ele diz que vai para as regiões celestiais. Ele está na terra, ele diz, vou preparar lugar. Então ele vai. E aí o verso 3. E se eu for para o céu e preparar lugar, voltarei, certo? Para a dimensão espaço-tempo. Então veja, Jesus ele está na dimensão espaço-tempo, ele está nesta dimensão, na dimensão terrena, na dimensão dos seres humanos vivos, em carne e osso. Ele diz que vai para as regiões celestiais, fora do espaço-tempo, e vai preparar um lugar. Depois, o que ele vai fazer? Ele volta para a dimensão espaço-tempo. E aí o que ele faz? Ele os leva. Então veja que são momentos diferentes. Ele está na Terra, no espaço-tempo. Ele vai preparar lugar. Depois ele volta para levar os discípulos para onde ele estiver. Então o que Jesus está dizendo? Esse aqui é o arrebatamento. Isso aqui está muito claro. Ele está na Terra e ele vai preparar lugar. Ou seja, ele já foi. Ele estava vivo. Quando ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, o texto de Atos 1, ele foi preparar lugar. Então, depois de preparar esse lugar, ele volta. Isso é o que chamamos de arrebatamento. Ele volta nos ares, como nós vamos ler ali em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Depois de voltar, ele não estabelece o reino na terra. Veja que ele não atende às perspectivas do milênio. Ele vai fazer o quê? Ele volta, ele leva os discípulos para onde ele estava, para mim. Então ele vai para as regiões celestiais, ele arrebata a igreja e adentra nas regiões celestiais. E aí olha o que diz 1 Tessalonicenses 4. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Então a gente já começa a conversar aqui, Paulo conversando com João, é muito claro. Tessalonicenses conversando com o Evangelho de João. Ele já terá ido, e agora ele volta do lugar onde havia preparado, certo? Então ele desce do céu. Depois disso, depois de descer do céu, e aqui ele está fazendo toda uma construção, que ele vai dizer que aqueles que dormiram em Jesus voltam com ele, e aí nós não precederemos os que dormem, nós estaremos aguardando, então eles serão ressuscitados já em corpo glorioso. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso, e nós seremos arrebatados junto com eles, ó. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles, nas nuvens, nos ares, não na terra. Jesus ele não vem para o Monte das Oliveiras pisar, ele está nas nuvens. Por isso que nós, com aqueles que ressuscitaram em Cristo, seremos arrebatados para junto com eles nas nuvens, seremos tirados à força da terra, para as nuvens, nos ares, para o encontro do Senhor. Veja, então Jesus ele entra no espaço-tempo, mas ele não desce para a terra, tá bom? Então ele chega nas nuvens e arrebata a igreja, junto com aqueles que foram ressuscitados, que também é a igreja, e estaremos para sempre com eles. Este é o arrebatamento, tá bom? Nos ares, não na terra. Existe uma grande diferença entre estes momentos.